Bem-vindo todos e todas à 119ª reunião do CAEG. Agradeço a participação de todos e informar que a última reunião tinha sido cancelada, tinha sido remarcada, estava no calendário, tivemos problemas técnicos e aí não pôde ser realizada, porque no dia, era na sexta-feira, acho mais ou menos umas 2 semanas, estava sem fornecimento de água na reitoria e o prédio precisou ser desligado a partir de 1 hora da tarde. E aí peço já desculpa aí pelo contratempo e a remarcação foi feita logo em seguida como extraordinária e agradeço a participação de todos vocês aqui. Tá? Bom, vamos fazer aqui nossa pauta. Ela é bem curtinha, tá? A gente termina rápido. Então, para primeiro ponto de pauta, a gente tem sempre as aprovações das atas. Então, vocês receberam as atas com antecipação, já na primeira convocação. A ata da 117ª reunião, que ocorreu no dia 19 de agosto do ano passado, tratou, né, de aprovação de uma ata anterior, o Programa de Estudantes do Convênio do PEC-G, que foi feita uma apresentação, a apresentação da proposta de criação do curso de bacharelado em gestão ambiental, esse eu acho que não foi feito posterior, não, foi feito, desculpa, e a alteração curricular do CST de Gestão Ambiental, ambos do Rio de Janeiro. Né? Foi apresentadas as diretrizes para professores da EE e o regulamento do Certifica. Tá? Então, não houve nenhum retorno para o e-mail do CAEG sobre alguma retificação. Aí a Ana Maria está colocando aqui em ordem de votação. Sem problema, Eduardo. Ana Maria colocou aqui no chat, regime de votação, a aprovação da ata da reunião 117ª. Aí eu peço para que vocês se manifestem aqui no chat, por favor, em um minutinho. Obrigado a todos e todas aqui pelas manifestações. Já a próxima ata é da 118ª, que foi no dia 15 de dezembro, tá? Só vou fazer só a inclusão de mais um ponto que foi feito nessa reunião, tá? Que a ata tratou, que a reunião tratou da proposta de criação do CST de Jogos Digitais de Paulo de Fronten, a criação do bacharelado em gestão ambiental, que foi apresentada pela professora Lilian, a continuidade da alteração curricular do campus Rio de Janeiro do CST em gestão ambiental e a finalização do retorno do parecer, desculpa, do parecer do programa do PEC-G, certo? Então, na realidade, foram pareceres das duas propostas, tá? Mais o parecer do convênio, tá? E aí só faltou colocar lá no início que foi na própria ata
que é a apresentação do parecer da proposta de criação, tá? Então, isso. E aí, só fazer essa correção. Eu já falei aqui com a Ana Maria que ela vai fazer. E aí, vou colocar aqui para vocês em regime de votação, tá? No chat, 1 minutinho para fazer a manifestação aqui da aprovação da ata da 118ª reunião, por favor. Bom, obrigado a todos e todas aí pelas manifestações, tá? Sem problema, Márcia. Estava na reunião, sem problema, se abster, tá? Bom, hoje, como o único ponto de apresentação, na realidade, é a reapresentação da proposta de criação do curso CST em Jogos Digitais, da modalidade EAD do campus Engenheiro Paulo de Fronteira. Então, só fazendo um retrospecto, esta apresentação já tinha sido feita, e aí a gente tirou uma comissão parecerista. A comissão de pareceristas, se não me engano, foi Volta Redonda, Matemática e Física também Volta Redonda, com o parecer, fez as indicações de propostas de alteração, tanto na questão da estrutura curricular, quanto algumas peças do próprio PPC, né? Principalmente voltado à questão da carga horária EAD também, de como ficaria a distribuição. E aí a gente está voltando agora com a reapresentação, que vai ser feita pela diretora de graduação, professora Ana Maria Quintela Maia, tá? Com as modificações já assinaladas pela comissão parecerista, certo? Então, mais uma vez, foi feita uma apresentação, foi feita uma comissão de pareceristas, eles fizeram a apresentação do parecer com as indicações e agora uma reapresentação, porque no próprio parecer pedia uma nova apresentação da proposta, tá? Para que depois, ao final da proposta apresentada, a gente dê os encaminhamentos aqui em relação ao esse curso da modalidade EAD, tá bom? Então, agora eu vou passar para a professora Ana Maria Quintela, que vai fazer a apresentação para a gente, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu, na organização dessa apresentação, Ana, você consegue colocar só uma página por vez, que está pequenininho, e fica ruim para ver. Deixa eu aumentar o zoom, né? Melhorou, só chega um pouquinho para Pro esquerda, lado. para o lado. Isso, Aí, foi. Scott. Eu fiz a opção de fazer essa reapresentação a partir das indicações que os pareceristas fizeram, né, de responder a elas, né? Então, eu coloquei esses pontos aqui. Eu acho que, inicialmente, assim, algumas questões que eu queria trazer aqui mais gerais, né? Tiveram algumas questões em relação ao texto, né? Algumas questões mais simples, né? Algumas delas eu já, né, está colocado aqui que as questões trazidas foram ajustadas. Então, questões em relação à organização das sessões, alguns termos, enfim, coisas no texto, a gente fez ajuste, né? Algumas coisas que eu vou apontar aqui foram incluídas, e acho que tem uma coisa importante, né, que a gente ainda está num processo de ajuste, que é em relação às adequações à nova resolução, né, do novo marco da EAD. Então,
A gente ainda está em algumas conversas com o CEDERJ para entender como que o CEDERJ vai se adequar em relação às cargas horárias que o novo marco coloca como obrigatório, e o funcionamento disso nos polos. Então, existem alguns ajustes aqui que a gente ainda não conseguiu fazer, porque a gente ainda está entendendo junto ao CEDERJ como isso vai acontecer, né? Os cursos hoje no CEDERJ ainda não passaram por a readequação em relação à nova legislação, né? Então, eles estão num processo de discussão com o colegiado de coordenadores dos cursos para entender como isso vai acontecer, porque o novo marco coloca algumas exigências de presencialidade, né, que alguns polos hoje do CEDERJ não dão conta dessa exigência de presencialidade no novo marco. Então, tem uma adequação ainda que está precisando ser feita. Então, isso ainda não está nesse documento, né? Então, deixa eu trazer esses pontos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês os ajustes que a gente fez, né? Então, em relação aos componentes curriculares, né, o documento foi todo adequado aos padrões da IN 16, né, que é uma IN que versa sobre os projetos pedagógicos de curso da graduação. Então, a parte lá que diz respeito à criação de curso, a gente adequou os padrões, elementar, o texto do PPC. Após a gente fechar essas conversas com o CEDERJ para os últimos ajustes em relação à porcentagem de atividades síncronas mediadas e a porcentagem de presencialidade, né, como a gente vai fazer isso dentro dos polos, a gente finaliza todo o ajuste de PPC antes dele ir para o Conselho Superior, né? E ainda passado pelo nosso Conselho Superior, ele ainda passa, né, tanto no Conselho Acadêmico quanto no Conselho Superior do próprio CEDERJ. Então, a gente ainda pode ter alguns ajustes ainda nesse documento que a gente, né, que já foi apresentado na última reunião e que a gente está falando dele aqui novamente. Em relação ao consórcio CEDERJ, né, foi levantado muitas informações, muitas perguntas sobre informações que não constam no PPC sobre a relação estabelecida, né? Então, acho que algumas coisas aqui para a gente poder ir entendendo o caminho, né? O PPC ele é um documento que ele vai estabelecer a identidade do curso, orientar a estrutura curricular, as metodologias de avaliação, perfil do egresso, alinhando todo o documento às diretrizes do MEC. Então, no PPC, não são definidas as atribuições do IFRJ e do CEDERJ. Essas atribuições, elas são dadas pelos regulamentos do CEDERJ e também pelos nossos regulamentos, isso aparece lá nas partes mais introdutórias, né? A gente tem o regimento acadêmico administrativo do CEDERJ, que foi aprovado agora no final do ano, então ele entrou em vigência em fevereiro. Então, a gente também já fez algumas adequações de informações em relação aos processos avaliativos, às metodologias de ensino e até em relação ao sistema acadêmico, já de acordo com o regimento acadêmico administrativo novo, né? A apresentação que foi feita anteriormente foi ainda na vigência do regimento acadêmico administrativo, que era de 2019. Então, a gente está com uma versão agora de 2025, né, de aprovação final de 2025, com vigência agora em 1º de 26, né? Então, isso já foi feito as adequações, né? O nosso papel, né, como IFRJ, isso está lá no documento, eu fiz essa atualização, né? A gente apenas certifica os estudantes, né? Então, a gente tem aí toda a parte de contratação de profissionais, né, os mediadores pedagógicos, conteudistas, professores, todo regulado e mediado pelo CEDERJ, né? Então, quando o CEDERJ faz o edital para todas essas categorias, há uma priorização aos professores da instituição que está ofertando o curso, né, no consórcio. Então, é dada uma prioridade, mas é um edital público, então outras pessoas podem entrar nesse edital que não sejam os nossos professores, né? A gente ainda está entendendo como que a gente vai fazer o regramento em relação a isso, aqui no âmbito do ensino, né?
e da própria Prodim com relação à carga horária docente, né? Como que fica a organização da carga horária docente junto a essa oferta do curso, né, na formato à distância, né? A infraestrutura que a gente incluiu no documento, a infraestrutura é dos polos, onde se dão as atividades presenciais, não é a infraestrutura prioritária, não é a nossa infraestrutura, né? Então, essa descrição mais geral dos polos, né, com o que tem em cada polo, isso foi incluído no documento. Para além disso, né, houve uma pergunta sobre a definição dos polos. A definição dos polos, ela é feita após a aprovação da oferta do curso pelo CEDERJ, né, tem um mapeamento que o CEDERJ faz para entender aonde essa oferta vai ser mais interessante, aonde ela vai ter mais adesão, né? Então, isso ainda vai ser feito. E também o regimento acadêmico administrativo do CEDERJ é aquele também responsável por como se dá os processos avaliativos, a utilização do Moodle, o próprio sistema acadêmico que é deles, né? Então, tudo isso está lá descrito. A questão da articulação com os núcleos, isso também foi incluído. Ana, passa para mim para o próximo slide, por favor. Obrigada. Eu acho que tem uma coisa importante, né, que eu coloco aqui no item 8 da infraestrutura, né, a estrutura prioritariamente, onde se dão as atividades dos polos, né, as atividades presenciais do polo, porque é onde os estudantes vão fazer as atividades práticas, aonde os estudantes têm os tutores presenciais que vão poder tirar dúvidas em relação às questões dos conteúdos, né, onde eles ficam, né? Então, essa infraestrutura, que é a infraestrutura que aparece parte dela no PPC, né? A gente não pode detalhar porque a gente não tem clareza, né, de qual é o polo, e isso também não aparece no PPC, porque isso pode mudar, né? Um polo pode vir a ser fechado no decorrer do curso está acontecendo, por questões de relação com os municípios, né, onde os polos estão sediados, né, porque são os municípios que, junto com o apoio do CEDERJ, que cuidam, né, da estruturação desses polos, a estruturação física, né, de material. Então, o item 6 e 7, que as indicações de ajustes elas foram feitas e alteradas, né, e aí na infraestrutura, né, que falei um pouco lá no item do CEDERJ, né? Além dos ambientes vinculados aos polos, existem as salas e os outros ambientes no IFRJ, no caso, no campus Polo de Fronten, que são destinados à organização do curso, às atividades técnico-administrativas, algumas das atividades técnicas administrativas do curso, né? E aí, os estudantes, a eles é dada a possibilidade de utilizar os ambientes educacionais do campus, né? E aí, isso foi incluído no PPC. O que a gente vê na prática é que os estudantes, eles frequentam os polos, justamente porque são os polos onde estão os tutores presenciais, né, que acompanham o desenvolvimento desses estudantes, né? Né, os itens 9 e 10, né, as questões foram ajustadas, houve um maior detalhamento sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, que foi uma necessidade apontada pelos pareceristas. Tem uma revisão também que é feita antes do texto para o Consulp, né, em relação à revisão do texto final. E aí foi incluída uma sessão com o histórico da educação à distância no IFRJ, lá na introdução, isso estava faltando, né? Isso nem foi apontado pelos pareceristas, mas foi algo que estava faltando. Assim como no item do consórcio cedente, também foi incluído algumas informações em relação ao consórcio, foi dado maior detalhamento, né? E na justificativa de oferta do curso foi incluída uma justificativa que é para a escolha pela oferta do curso no formato de educação à distância. Então, acho que foram os apontamentos feitos pelos pareceristas, que a gente aqui fez um ajuste em relação a elas, e os esclarecimentos que eu trouxe aqui também em relação a como a gente se relaciona com o consórcio CEDERJ. Eu acho que é isso. Clenilson, eu não sei se você quer incluir mais alguma coisa em relação a isso. Se alguém tem alguma pergunta. Algum conselheiro tem alguma pergunta, dúvida, esclarecimento?
Bom, esse não é a primeira vez que a matéria passa aqui, né? A gente vem trabalhando junto com o campus Engenheiro Paulo de Fronten há cerca de 3 anos para a elaboração da proposta de curso, né? Então, os conselheiros aqui de Paulo de Fronten, como o André, que está aqui presente, é prova disso, que a gente está sempre nas tratativas, né? Em 2025 sai o novo decreto sobre os cursos EAD, né, para cursos de graduação e pós-graduação. E aí, né, todo o CEDERJ vinha trabalhando de acordo com um documento anterior. Eles estão começando as adequações em relação a esse novo decreto, principalmente no que tange nas licenciaturas e também pela questão da formação de professores que tem uma questão de obrigatoriedade de parte presencial, e isso pode impactar diretamente nos cursos de educação à distância, né? No nosso caso aqui é um curso superior de tecnologia, que no total seriam 3 anos. Então, gera também uma carga horária presencial, tá? Mas não tão grande quanto de formação de professores. A questão dos polos, que a Ana Maria estava falando aqui, isso fica a critério do CEDERJ, tá? Pelo fato de que muitos polos podem não estar aptos, né, a receber os cursos, e a gente tem que colocar um curso desse, que é voltado para tecnologias digitais, aonde já existam cursos dessas áreas, tá? Então, não significa que eu tenha que colocá-lo todos eles próximos também. Pode ter um no norte do estado, um no sul, na região serrana, e por aí vai, tá? A princípio, né, em reuniões com o CEDERJ, né? Eles apontam o início, isso não só para a gente, tá? Isso para todos os cursos que vão iniciar, uma entrada apenas com 3 polos, tá? E de acordo com as expectativas e de acordo com o material, né, os ambientes tecnológicos que eles têm e o que a gente também está propondo para levar para lá, né? E também, como a Ana Maria falou, né, todos os cursos eles estavam, né, de acordo com o regimento acadêmico administrativo que era vigente até 2025. Então, agora tem um novo regimento administrativo e aí está fazendo só as adequações do PPC para atendimento desses dois marcos agora, tá? O regimento administrativo e o decreto de cursos EAD. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? E acho que teve um outro ponto, Clenilson, para acrescentar aqui, né? A gente Uhum. teve mudança na presidência do CEDERJ, né? Isso. De 24 para 25. Então, algumas pactuações e um modo de trabalhar que a gente tinha até um determinado momento mudou, né? Então, quando a gente traz o PPC para cá, a gente traz um PPC que tinha sido discutido, né, com a equipe, né, de Paulo de Fronten, mas também com uma outra equipe do CEDERJ, né? Então, a gente tem uma outra equipe agora que tem nos auxiliado também, né, nisso, assim. Então, acho que tem esse ponto também que tem uma diferença aí, né? Sim, com certeza. E aí agora eu vou explicar para vocês quais são os trâmites, certo? Que não significa que ele vai ser aberto de imediato, tá? Então a gente vai colocar aqui em votação dentro do nosso Conselho Acadêmico de Graduação, tá? Depois daqui, ele é apreciado no Conselho Superior do IFRJ como curso aprovado. Ele tem que iniciar imediatamente? Não. Não significa que curso aprovado tenha que ser iniciado. Só que a gente também, como o IFRJ é signatário do IFRJ, ele é apresentado numa reunião de Conselho Estratégico Acadêmica, que é como se fosse o CAEG do CEDERJ, certo? Então é feita essa apresentação lá. E aí, aprovado lá no CEDERJ, posteriormente é feita a apreciação no Conselho Superior do CEDERJ. Quem faz parte do Conselho Superior do CEDERJ? Todos os reitores e reitoras das instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, é um caminho ainda que vai percorrer durante provavelmente todo este ano de 2026. Aprovando no Conselho Superior do CEDERJ, automaticamente ele entra em vigor? Não. Por ser um curso à distância, existem certas etapas que devem ser previstas antes de iniciar a oferta propriamente dita. Tem uma comissão de material didático, tem que fazer a elaboração das disciplinas
E quando já tem cerca de metade das disciplinas, metade do curso já é elaborado, ele entra em vigor. Então, fazendo assim um prospecto para o futuro, né? Chegando no CEDERJ, no Conselho Superior do CEDERJ, até o final deste ano de 2026, em 2027, vão abrir editais do CEDERJ, tá? Para elaboração do material didático, das disciplinas, né? E aí é tudo feito por editais também externos. Na realidade, o CEDERJ sempre prioriza professores e as equipes da instituição ofertante até ele entrar em vigor, propriamente dito, sendo ofertado para os alunos. Então, caminhando este período, provavelmente, se a gente startar hoje, certo? O curso deve iniciar em 28.2, tá certo? Diga, Bruno. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Ana Quintela, pela apresentação. Eu acho que você falou disso, mas se for o caso, me desculpa. Eu queria perguntar de novo se você já falou. Sobre questão de contratação de professores para esse curso novo, né? Existe assim uma prioridade? Porque às vezes tem um camp por aí que está precisando de professores, aí vai contratar para o curso novo como prioridade, não vai ser? Queria perguntar nesse sentido. Bruno, a contratação dos professores se dá via CEDERJ. Não é a gente que faz, né? Toda a administração do curso é feita pelo CEDERJ. Assim, a única coisa que a gente faz aqui além de elaborar o PPC, é certificar os estudantes ao final do curso, né? Então, tem uma migração do sistema acadêmico deles para o nosso sistema acadêmico, com as informações de histórico escolar, e aí a gente emite o diploma, né? Então, quando o Clenilson fala, né, que o curso, correndo tudo num fluxo ideal, ele pode iniciar em 28.2, porque aí a gente tem um edital, que é um edital público para professores conteudistas, né? Há uma priorização para os professores do IFRJ, uma vez que é o IFRJ que tá oferecendo o curso para o consórcio, né? Mas se a gente tem professores de outros lugares que estão à frente no edital, numa avaliação ali de currículo, por exemplo, esses outros professores entram. Então, tem os professores conteudistas que vão fazer os conteúdos, depois tem os professores que vão ser os coordenadores de disciplina, aí tem, né, eu estou falando aqui do TOC, que é o nome que a gente ainda usa no CEDERJ, mas o novo marco já vai trazer mediador pedagógico, tem uma série de outros nomes, né, mudou aí um pouco os nomes, né, então tem o edital depois que sai para a contratação dos professores, o coordenador de curso que é uma indicação do IFRJ para coordenar o curso. É edital também, Ana. É edital, né? Edital também. Tudo é via edital. Então, a gente não contrata nenhum professor que vai ser aproveitado para o IFRJ. São todos ligados ao CEDERJ e respondem ao CEDERJ. Obviamente que se os nossos professores passarem, né, nos critérios que estarão previstos no edital, poderão ser professores. E aí é quando eu falei, né, que a gente ainda está entendendo, até junto com as outras instituições, como que a gente cuida dessa questão da carga horária, né, aqui dentro. E Entendi, aí, perfeito. e aí, Oi. Bruno, também a título de complementação, tá? Como a Ana disse, né? O CEDERJ prioriza a instituição ofertante para fazer a composição do professor coordenador da disciplina, o professor conteudista, que são duas figuras diferentes, tá? O coordenador do curso também é via edital, né? Não preenchendo as vagas, né, de acordo com a priorização dos professores da instituição ofertante, isso é aberto para público externo, que tenha formação de acordo com o que foi colocado no edital, tá? E também para tutores, que são tutores das disciplinas, certo? O professor do IFRJ, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que hoje o curso presencial é coordenado pelo André, tá? Vou usar o André Brasil, que é lá do campus, mas eu sei que não é ele.
né? O André pode concorrer para coordenador do curso à distância? Pode. Mas se ele não quiser, pode ser um outro coordenador? Pode ser qualquer outra pessoa, inclusive do IFRJ. Pode ser você, pode ser a Mariana, pode ser o Tiago, qualquer pessoa, desde que atenda os critérios definidos por edital. E o professor do IFRJ que for trabalhar neste curso, a carga horária dele não poderá ser colocada no pitch RAD do IFRJ. Isso aí é uma carga horária além, certo? É uma carga horária fora dos 40 horas regimentares para o pitch RAD do professor. Ok? Sim, entendi. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora é o seguinte: existe um planejamento, um programa, acho que a palavra é planejamento mesmo, de quantos cursos EAD a gente vai estar abrindo nos próximos anos, porque existe um receio de, uma vez, entre aspas, aberta a porteira, a gente não consiga fechar de novo. E se pipoquem nos próximos anos vários cursos EAD, não sei se essa é a nossa ideia como instituição, né? Então, eu queria perguntar nessa linha. Sim, não existe, assim, o consórcio CEDERJ, né, ele foi criado em 2001, principalmente para levar a formação de professores, né, formação de professores para outros municípios que estão longe das universidades públicas, que a maioria se concentram aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Depois que se abriu todos os cursos de licenciatura, se eu não me engano, exceto artes e educação física, né, eles começaram a priorizar cursos mais curtos e pós-graduação, tá? No caso dos institutos federais, né, no caso o IFRJ e o Fluminense, a proposta que eles trazem para a gente é que a gente leve a expertise dos cursos superiores de tecnologia, que até então ainda temos muitos ainda atuando, certo? Ou até a criação de novos. Então, neste primeiro momento, né, eles nos eles vieram ao IFRJ e falaram assim, vocês têm algum curso superior de tecnologia que possa ser colocado lá? A gente levou duas propostas, que foram jogos digitais e gestão ambiental. E aí eles ficaram com jogos digitais, né? Quer dizer, proporam a gente fazer jogos digitais. O Fluminense, se eu não me engano, é superior em design, que já vai entrar em vigor agora em 2027, né? Que eles já aprovaram tudo em todas as instâncias. Então, não vai ter uma corrida, nem uma proliferação de novos cursos no consórcio CEDERJ, sendo que eles não vão competir diretamente conosco, né? Porque aonde tem um curso nosso superior de tecnologia, no caso de jogos digitais, é polo de front-end. Então, o polo não necessariamente vai ser na cidade, vai ser em outro município. Então, a gente vai ter nossos alunos no curso presencial e vão ter nossos cursos da educação à distância, em outra unidade. E não há previsão de abertura de novos cursos também, justamente pelo inchaço que o CEDERJ já enfrenta, né? A gente participou de uma reunião estratégica recente, eu e a Ana Maria, que eles propuseram a mudança do superior de tecnologia de turismo para um bacharelado em turismo, né, pela UERJ e pela Rural, se eu não me engano, né, pela falta de procura, né, formação de alunos. Então, tudo isso também é mapeado, tá, o Bruno? Eles fazem um estudo de acesso, permanência e êxito de todos esses alunos, de todos os cursos, para ver se eles continuam ou não. E aí não é nenhum demérito se eles chegarem um dia e falarem assim, olha só, o curso de jogos digitais não está tendo procura, é conveniente a gente fechar, né? Isso vai impactar a gente diretamente? De certa forma, sim, porque esses alunos da educação à distância de jogos digitais são alunos do IFRJ, né? Mas isso não vai afetar o curso presencial. Então, como a Ana falou, tem a etapa de migração do sistema acadêmico deles para a gente. Esses alunos são contabilizados como alunos do IFRJ, né, do campus de origem, certo? E não também, e isso abre a possibilidade para que outros grupos possam pensar em cursos também superiores de tecnologia para ofertar lá. Eles não querem bacharelado no momento. Os bacharelados que lá existem,
né, principalmente nas engenharias, tem baixa procura, e a formação, se eu não me engano, engenharia de produção pelo Cefet, né, já está há uns 7 anos rodando, só tem 3 alunos formados. Né? Então, eles estão repensando e todo o tempo redesenhando estratégias de ofertar cursos de acordo com a procura por parte dos pontos, certo? Então, assim, não pode ficar tranquilo que não vai ter essa, vamos dizer, pipocar curso lá não, tá? Tudo Perfeito, bem? obrigadão. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então a gente já esgotou essa matéria, e aí a gente agora, por fim, a gente vai para fazer a ordem de votação da proposta de criação do curso EAD no consórcio CEDERJ, ofertado pelo IFRJ. Eu vou pedir a Ana Maria para escrever aqui no chat, fazer uma ordem de votação, desculpa, um regime de votação sobre a aprovação da criação do curso CST Jogos Digitais EAD para o consórcio CEDERJ, certo? Do IFRJ, sendo ofertado no CEDERJ. Só um minutinho que ela vai escrever aqui, a gente já vai colocar em regime. Cortei, em regime de votação. Bom, peço para os conselheiros agora se manifestarem com aprovação, não aprovação ou abstenção da proposta de criação do curso CST Jogos Digitais EAD. Bom, de todos os conselheiros presentes, foi aprovado por unanimidade. Opa, valeu, Eduardo, por último aqui. Aprovado por unanimidade. Parabenizar o campus Engenheiro Paulo de Fontaine pela elaboração da proposta. André, você que está aqui presente, leve minhas felicitações ao campus pela aprovação do curso. Agora a gente vai ficar na parte dos ajustes, de acordo com os regulamentos, e depois vai ser encaminhado para o Conselho Superior do IFRJ para ser apreciado lá. Tudo bem? Eu é que agradeço aí pela força de vocês, né, por tudo que vocês fizeram aí, dando apoio, né, para que o curso pudesse ter esse encaminhamento aí. Poxa, muito obrigado aí, na parte aí da Proen aí, todo mundo muito, muito bacana, muito solícito em todos os sentidos, né. Obrigado, gente. Obrigado, gente, obrigado. Bom, como eu tinha dito, a nossa reunião é muito curta, tá? Esse era o único ponto que estava pendente de apreciação. A gente não teve o retorno do Campus Rio de Janeiro, por parte do Gestão Ambiental, da elaboração, e foi apresentado os pareceres na última reunião da criação de um curso de bacharelado e a revisão do CST. Então, depois a professora Lília Bechara, ela ficou de dar uma devolutiva, depois de um retorno junto com o colegiado do campus. Né? Então, numa próxima reunião, provavelmente a gente já tem essa devolutiva, certo? Bom, e para finalizar, a gente entra nos nossos assuntos gerais, tentando informar poucas coisas, né? Primeiro que a gente está com um protocolo já de visita agendado para o final deste mês de abril, entre 27 e 29, por avaliação do INEP, do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do campus Arraial do Cabo. Então, fizemos as tratativas junto com a comissão, né, e esse período de 27 a 29 é que os avaliadores estarão presentes conosco, fazendo, então, a verificação do instrumento do INEP de cursos de graduação. Né? Esse instrumento vai ser mudado, se não me engano, no mês de maio, então outros cursos que por aí vão vir já vão entrar no novo instrumento. Né? Segundo ponto,
né, foram feitos, a gente está em fase de elaboração dos editais agora de meio do ano, para vagas internas, que são transferência de curso e manutenção de vínculo, além de transferência externa e transferência externa e portadores de diploma. Também isso vai acontecer daqui a pouco e os editais já vão estar saindo também. Além disso, estamos recebendo por parte do INEP, né, uma possível oferta de cursos via SISU, chamado SISUzinho. Não fui eu que inventei, não foi a Ana Maria que inventou, o nome é SISUzinho, para o segundo semestre, de vagas que não foram preenchidas no primeiro semestre. E também a oferta de vagas de edital próprio, porque nem todas as vagas foram ofertadas no primeiro semestre, certo? Então, esses editais vão estar saindo agora entre final de abril e começo de maio. Tá? E, por fim, só informar a todos que a reitoria já iniciou as tratativas já com as reuniões de transição para a nova equipe que vai assumir em breve, para as novas equipes, né, que vão assumir em breve. A parte do ensino vai fazer, tá elaborando uma apresentação para a nova equipe que vai gestar o ensino na próxima gestão da reitoria, certo? Então, o caminhamento das reuniões estão sendo feitos e aí em breve aí vocês vão ter novos comunicados sobre o andamento da transição. Tudo bem, pessoal? Nilson, deixa eu só dar um último informe. Diga. Por favor. É só para em relação ao PEC-G, né? Assim, a gente teve 2 estudantes que manifestaram interesse, né? Que foi um estudante para o curso de rede de computadores em Arraial e um estudante para o curso de fisioterapia de Realengo, mas esses estudantes não enviaram a documentação para efetivação da matrícula. Então, a gente não teve ainda estudantes vindos do programa Estudantes Convênio, né? A gente já fez uma consulta para novas vagas para o próximo edital, que vai ser aberto em breve, para entrada em 2028. Então, a gente ainda está aguardando, vamos ver se é no próximo edital que a gente pode vir a ter aí estudantes vindos de fora do nosso país para cursar a graduação plena aqui, né? Como Priscila já fez a apresentação para vocês. Então, só dando aqui esse retorno, que ainda não tivemos estudantes, a gente espera que tenhamos em 2028, mas esse é um fluxo que é comum, né? Assim, o estudante precisa se manter aqui, né? Financeiramente. Então, esse início, ele é um início difícil mesmo, assim, de chegar. Mas a gente segue fazendo o nosso trabalho, que é fazer a oferta das vagas. É isso. Ana Maria, e mais um informe, o último, é que já saiu o edital da composição do edital dos conselhos acadêmicos, CAET, CAEG, CAPOG, CAEX, para o biênio 2026-2028. Né? No CAEG não teve nenhuma alteração em relação ao número de assentos, ele se manteve com um titular e 2 suplentes por curso. Além disso, a representação dos estudantes, representação de COTP e representação dos núcleos estruturantes, NAPNE, NEABI e no GEDES. Bruno, não recebi nenhum nome de quem vai ser, tá? O próximo pró-reitor ou pró-reitora, certo? Não temos nenhum nome. Não foi passado pelo reitor eleito o nome das pessoas que ocuparão os cargos, tudo bem? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Batemos nosso recorde de uma reunião de 45 minutos. São 3 horas em ponto agora. Agradeço a participação de todos. Tá? Uma excelente semana aí para todos. Fiquem todos bem. Um grande abraço a todos. Beijos. Tchau, tchau. Falou, grande abraço aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.